O milagre que mudou a vida de Maria, quando a fé venceu o desespero. Maria olhava pela janela da pequena casa alugada no bairro de Vila Maria, em São Paulo, enquanto as lágrimas escorriam silenciosas pelo seu rosto. O barulho dos gritos ainda ecoava em sua mente, mesmo depois de horas. Seu marido, Carlos, havia batido nos filhos novamente. Desta vez, o mais velho, Pedro, de 12 anos, levou um soco tão forte que seu lábio inchou e sangrou. A menina, Ana, de 8, se escondeu debaixo da cama, tremendo. Maria já não aguentava mais. Há 5 anos, desde que Carlos perdeu o emprego e começou a beber, a vida deles tinha virado um inferno. Ele chegava bêbado, quebrava tudo, xingava, ameaçava e, pior de tudo, agredia as crianças. Maria já havia procurado a delegacia, mas as ameaças de Carlos eram ainda mais terríveis depois disso. Se você me denunciar, eu mato você e as crianças, ele dizia, com os olhos injetados de ódio e álcool. Ela se sentia presa. Sem família por perto, sem dinheiro, sem forças. Até que, numa tarde de quarta-feira, enquanto arrumava a casa com as mãos trêmulas, ouviu um som vindo da rua, um coro de vozes cantando com força. Era um grupo de pessoas da Igreja Universal do Reino de Deus, fazendo uma corrente de oração na porta dos moradores. Uma senhora de cabelo grisalho e sorriso acolhedor bateu à sua porta. Minha filha, Jesus quer te abençoar hoje. Você está passando por alguma dificuldade? Perguntou a irmã, segurando uma Bíblia na mão. Maria hesitou. Nunca havia entrado numa igreja. Mas algo naqueles olhos cheios de compaixão a fez desabar. Minha vida está destruída, sussurrou, segurando o choro. Meu marido bate nos meus filhos. Eu não sei mais o que fazer. A irmã não julgou. Não deu conselhos vazios. Apenas a abraçou e disse: Venha conosco hoje à noite. Deus vai te ouvir. Ele é especialista em impossíveis. Maria entrou na Igreja Universal pela primeira vez naquela noite, com o coração apertado. O templo estava cheio, as luzes brilhavam, e o coro cantava com uma unção que ela nunca havia sentido. Quando o pastor subiu ao púlpito, falando sobre libertação das amarras do mal, Maria sentiu como se aquelas palavras fossem só para ela. Há alguém aqui que está sendo oprimido pelo espíritos de violência, de ódio, de destruição. Gritou o pastor, com voz firme. Mas hoje, em nome de Jesus, essas correntes vão se quebrar. Maria começou a tremer. Era como se alguém tivesse acabado de descrever sua casa. Quando o pastor pediu para quem estava sob ataque do inimigo levantar a mão, ela hesitou, mas algo dentro dela a impulsionou. Assim que ergueu o braço, uma irmã veio até ela, colocou a mão em seu ombro e disse: Deus vai te libertar, minha filha. Não desista agora. Naquela noite, Maria participou da Fogueira Santa, um momento de oração forte onde os demônios são expulsos em nome de Jesus. O pastor ungiu sua testa com óleo e orou com autoridade. Espírito de violência, de alcoolismo, de destruição, sai agora desta família em nome de Jesus. Maria sentiu algo estranho acontecer dentro dela. Era como se uma carga pesada estivesse sendo arrancada. Ela chorou, gritou, e quando abriu os olhos, viu que não estava sozinha, dezenas de pessoas oravam por ela, intercedendo. Você não está mais sozinha, disse o pastor, olhando nos seus olhos. Deus está do seu lado. Nos dias seguintes, Maria voltou à igreja todos os dias. Participou da campanha da fé, onde aprendeu que a vitória vem quando a gente persiste. Ela começou a dar o dízimo e ofertas, mesmo com pouco dinheiro, porque o pastor ensinou: quem honra a Deus com o que tem, abre as portas dos milagres. Nas vigílias de oração, ela clamava até de madrugada, pedindo a Deus que tocasse no coração de Carlos. Até que, numa sexta-feira, algo inesperado aconteceu. Carlos chegou em casa mais cedo, bêbado como sempre, mas desta vez, ao invés de xingar, ele parou na porta, olhando para Maria com um misto de raiva e confusão. O que está acontecendo com você? Perguntou, balançando. Você tá indo para aquela igreja, não tá? Maria, em vez de tremer como antes, olhou firmes nos olhos dele e disse: Estou. E lá eu aprendi que Deus pode mudar você. Carlos riu com desdém, mas algo na voz dela o fez hesitar. Ele sentou na mesa, e pela primeira vez em anos, não levantou a mão para ninguém. Naquela noite, ele dormiu no sofá,
e Maria orou até tarde, pedindo a Deus que quebrasse aquelas correntes. No domingo seguinte, Maria levou as crianças para o culto. Quando voltou, encontrou Carlos sentado na sala, com uma expressão que ela não via há anos: vergonha. Eu tive um sonho, murmurou ele. Um homem de branco me segurou e disse: pare, antes que seja tarde. Sua voz quebrou. Eu não quero mais ser assim. Maria não acreditou de início. Mas nos dias que seguiram, Carlos começou a mudar. Parou de beber, pediu desculpas às crianças, e, depois de muita insistência de Maria, aceitou ir à igreja com ela. Na primeira vez que entrou no templo, ele chorou como uma criança. No altar, o pastor orou por ele, e Carlos caiu de joelhos, pedindo perdão a Deus e à família. Foi um momento de libertação poderosa, onde anos de ódio e amargura foram quebrados. Hoje, 2 anos depois, a vida de Maria é outra. Carlos está sóbrio, trabalha como motorista, e todas as noites, a família se reúne para orar. Pedro e Ana não têm mais pesadelos. E Maria? Ela se tornou uma cooperadora na igreja, ajudando outras mulheres que passam pelo mesmo que ela passou. Eu aprendi que, não importa quão escura seja a noite, Deus tem o poder de transformar tudo, diz ela, com os olhos brilhando, enquanto dá seu testemunho no altar. A Igreja Universal me ensinou que a fé move montanhas. E move mesmo. Ela olha para o templo cheio, onde centenas de pessoas aplaudem seu testemunho, e sorri. Se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também. Basta acreditar. E assim, entre lágrimas de gratidão, Maria prova que, quando a gente entrega os problemas nas mãos de Deus e persiste na fé, nenhum milagre é impossível. Naquela mesma noite, enquanto Maria descia do altar ainda emocionada, uma mulher se aproximou dela com os olhos cheios de lágrimas. Era Dona Rosa, uma senhora de cerca de 60 anos, que há meses frequentava a igreja, mas sempre calada, como se carregasse um peso invisível. Minha filha, eu preciso da sua ajuda, disse ela, segurando com força o braço de Maria. Eu ouvi seu testemunho e, eu também preciso de um milagre. Maria a levou para um canto mais quieto do templo, onde puderam conversar sem pressa. Dona Rosa então contou sua história. Seu filho, Lucas, havia se envolvido com drogas ainda adolescente, mesmo depois de adulto, não conseguia se libertar. Ele já tinha passado por clínicas, promessas, recaídas, e agora, há 3 dias, tinha desaparecido. A polícia não dava esperanças, e o coração de mãe dela já não aguentava mais tanta dor. Eu já não sei mais o que fazer, confessou, enxugando as lágrimas. Mas quando você falou que Deus transforma, eu senti algo aqui dentro, apontou para o peito, como se fosse uma voz dizendo, não desista agora. Maria olhou nos olhos dela com firmeza e disse: então vamos orar. Agora mesmo. Porque se Deus tirou minha família do fundo do poço, Ele pode trazer seu Lucas de volta. As duas se ajoelharam ali mesmo, no chão do templo, e Maria começou a clamar em voz alta, como tinha aprendido nos cultos da Universal, com fé inabalável. Outros irmãos se aproximaram, formando um círculo de oração ao redor delas. Os obreiros impuseram as mãos sobre Dona Rosa, e o coro começou a cantar Deus é fiel, Ele não falha, enquanto a senhora chorava, mas agora com uma esperança que não sentia há anos. 3 dias depois, na madrugada de uma quinta-feira, o telefone de Dona Rosa tocou. Era uma chamada de um número desconhecido. Do outro lado, uma voz rouca, mas que ela reconheceu na hora. Mãe, sou eu. O Lucas. Dona Rosa quase deixou o celular cair. O filho estava vivo. Ele contou que, depois de uma briga com os amigos do vício, tinha fugido para outra cidade, sem dinheiro, sem rumo. Mas na noite anterior, enquanto dormia debaixo de uma marquise, sonhou com uma mulher de vestido branco que lhe disse: volte para casa. Sua mãe está orando por você. Ao acordar, sentiu um vazio no peito, como se algo o puxasse de volta. Pegou carona, caminhou quilômetros e, quando chegou à rodoviária da sua cidade, ligou para o único número que lembrava de cor, o da mãe. Eu não sei o que está acontecendo comigo, mãe, disse Lucas, já em casa, abraçado a Dona Rosa. Mas eu quero mudar. De verdade dessa vez. E foi assim que, no domingo seguinte, Lucas entrou pela primeira vez na Igreja Universal. Ele não sabia nada da Bíblia, não entendia direito os cultos, mas sentia uma paz que nunca tinha experimentado antes.
Os obreiros o receberam com um abraço, sem julgamentos, e lhe deram um livro de orações. Maria, que agora já ajudava na recepção dos novos visitantes, foi quem o apresentou ao pastor. Esse aqui é o Lucas. Ele é a resposta de uma oração, disse ela, sorrindo, enquanto Dona Rosa, ao lado, agradecia a Deus em silêncio, com as mãos postas. Nos meses que seguiram, Lucas começou a frequentar as reuniões de jovens e as sessões de desobsessão. Não foi fácil, as tentações voltavam, as memórias do vício o assombravam, mas toda vez que fraquejava, ele lembrava do sonho da mulher de branco e da fé da mãe. Até que, numa sexta-feira à noite, durante um culto de libertação, ele sentiu algo sair de dentro dele, como se uma corrente tivesse sido quebrada. Quando abriu os olhos, estava de joelhos, chorando, mas com uma leveza no coração que não conhecia. Eu estou livre, murmurou, e dessa vez, ele sabia que era para sempre. Hoje, Lucas é um dos cooperadores da igreja. Ele ajuda outros jovens que lutam contra as drogas, contando sua história sem vergonha, porque sabe que, se Deus o resgatou, pode resgatar qualquer um. Dona Rosa, que antes vivia trancada em casa com medo de mais uma decepção, agora é uma das mulheres mais ativas nos trabalhos de caridade da CCB. E Maria? Ela continua ali, sempre com um sorriso no rosto, recebendo mais e mais pessoas que chegam desesperadas, mas saem com esperança. Você vê? Ela diz, olhando para o templo cheio, onde agora até o ex-viciado Lucas está no altar dando seu testemunho. Deus não faz acepção de pessoas. Se a gente persistir, o milagre chega. Pode demorar, pode doer, mas ele nunca falha. E enquanto o coro entoa glória a Deus nas alturas, mais alguém na plateia enxuga as lágrimas, pensando, se Deus fez por eles, por que não pode fazer por mim? Porque a história de Maria, de Dona Rosa, de Lucas e de tantos outros prova que, na Igreja Universal, a fé não é só uma palavra. É a chave que abre portas onde só havia paredes. E o milagre? Ele está sempre a um passo de distância, basta estender a mão. Naquele mesmo culto, bem no fundo do templo, uma mulher chamada Ana apertava contra o peito uma foto amarelada do filho, Pedro. Havia 3 anos que ele tinha saído de casa depois de uma briga feia, envolvido com más companhias. As noites de Ana eram um misto de orações e pesadelos, o telefone mudo, as esperanças se esvaindo como areia entre os dedos. Até que, naquela tarde, enquanto passava em frente à CCB, algo a puxou para dentro. Não era curiosidade, era como se uma voz sussurrasse, entra, que aqui você vai encontrar ele. Ela não sabia explicar como, mas quando o bispo começou a orar pelos filhos distantes, Ana sentiu o chão tremer debaixo dos pés. Não foi um terremoto, não. Foi algo dentro dela, uma certeza tão forte que as lágrimas vieram sem aviso. Meu filho está vivo, e Deus vai trazê-lo de volta, ela repetia baixinho, enquanto as mãos do obreiro se erguiam em direção ao céu, como se puxassem uma bênção direto dos braços do pai. 4 dias depois, o telefone de Ana tocou. Do outro lado, uma voz rouca, quase irreconhecível. Mãe, sou eu. Pedro. Ana não conseguiu falar. O silêncio dela foi respondido por um soluço do outro lado da linha. Eu tô numa situação ruim, mãe. Tô ferido, sem documento, sem nada. Mas eu sonhei com a senhora. Sonhei que estava num lugar grande, cheio de gente cantando, e a senhora estava lá, de vestido branco, chorando. Aí acordei com uma paz que não sinto faz tempo. Não sei explicar, mas acho que Deus me mostrou o caminho de volta. Quando Pedro chegou à porta da casa da mãe, magro, com cicatrizes nos braços e olheiras fundas, Ana não viu um homem quebrado. Viu um milagre andando. E no domingo seguinte, lá estava ele, sentado no banco da CCB, entre a mãe e um casal que o abraçava como se o conhecesse há anos. Durante o culto, quando o bispo falou sobre a restituição, Pedro chorou sem vergonha. Não era só o perdão da mãe que ele sentia, era como se algo dentro dele, que estava morto, voltasse a bater. Eu não merecia, ele confessou mais tarde, segurando o lenço que Dona Rosa lhe deu, cheirando a lavanda. Mas aqui, parece que Deus não olha pro que a gente merece. Olha pro que a gente precisa. E enquanto o coro cantava Deus é fiel, Ana olhava para o filho, para Maria com sua filha curada, para Lucas no altar, para Dona Rosa distribuindo abraços como se fossem remédios. Tudo aquilo não era coincidência. Era a mão de Deus escrevendo histórias onde o mundo só via pontos finais.
porque na CCB, os impossíveis têm endereço. E os milagres? Eles não chegam como raios, com estrondo. Chegam como sementes pequenas, plantadas na fé de quem não desiste. E quando brotam, ninguém segura a colheita. Naquela mesma noite, enquanto as luzes da igreja se apagavam e os últimos irmãos se despediam no pátio, Ana sentiu uma mão suave tocar seu ombro. Era a irmã Clotilde, uma das diaconisas mais antigas do templo, cujo rosto marcado pelo tempo guardava um brilho que só quem já viu Deus agir de perto possui. Minha filha, o Senhor não terminou ainda, ela disse, com uma voz que parecia carregar segredos de muitas orações respondidas. Você sentiu o cheiro de chuva hoje à tarde? Ana franziu a testa, confusa. Não tinha chovido em dias. Mas então se lembrou, no momento em que o pastor impôs as mãos sobre a cabeça de Maria e declarou a cura da menina, uma brisa fresca entrou pela janela aberta, trazendo consigo um perfume úmido de terra molhada. Como se o céu tivesse se inclinado por um instante só para testemunhar. Isso é sinal, minha filha, continuou a diaconisa, apertando seu braço com força surpreendente para seus anos. Deus está preparando algo maior. Algo que vai fazer até os incrédulos caírem de joelhos. Ana não entendeu na hora. Mas 3 dias depois, quando o médico de Lucas, o mesmo que havia dado apenas 6 meses de vida ao jovem, ligou chorando para contar que os exames não mostravam mais vestígios da doença, ela soube. Quando o marido de Dona Rosa, afastado da igreja havia décadas, apareceu no culto dominical com a Bíblia na mão e lágrimas nos olhos, ela entendeu. E quando o próprio João, seu filho, chegou em casa com um papel amassado no bolso, a carta de demissão que havia escrito dias antes, agora rasgada, dizendo que algo o impedia de desistir, Ana caiu de joelhos no chão da cozinha. Não era só a menina de Maria que tinha sido curada. Não era só Lucas que havia recebido um novo diagnóstico. Era como se Deus tivesse passado um pano úmido sobre todas as feridas daquela pequena comunidade, as dívidas que desapareciam sem explicação, os corações endurecidos que amoleciam, os vícios que perdiam a força como se alguém tivesse cortado suas raízes. No culto seguinte, o pastor não precisou nem anunciar o tema. Basta olhá-los, Maria com a filha pulando no colo, Lucas abençoando a congregação com as próprias mãos, João abraçado ao irmão que havia magoado, Dona Rosa e seu marido sentados juntos no banco da frente como 2 namorados. Até o velho senhor Antônio, que há anos chegava arrastando os pés e uma tristeza que ninguém conseguia nomear, entrou dançando, literalmente dançando, com seu chapéu de palha na mão, gritando, o diabo me deve uma covardia, porque Deus me deu 2 pernas novas. As lágrimas rolavam sem vergonha. Não eram lágrimas de dor, mas daquele tipo que queima os olhos porque a alegria é grande demais para caber só no sorriso. O coro não conseguia cantar direito, tão interrompido pelos gritos de glória a Deus, que vinham de todos os cantos. E quando o pastor, finalmente, levantou as mãos para orar, não foi com palavras bonitas ou teológicas. Foi com a voz embargada, como um pai que vê os filhos se reconciliarem depois de anos de briga. Senhor, o Senhor é mesmo muito grande. O Senhor pega o que o mundo joga fora e faz milagre. Pega o que está quebrado e faz obra-prima. Pega quem está morto e faz dançar. E como se fosse um sinal, exatamente naquele momento, as nuvens que há dias ameaçavam tempestade se abriram. Não foi uma chuva qualquer. Foi daquele tipo que parece lavar até as memórias ruins, que faz as crianças saírem correndo para brincar e os adultos pararem para olharem para o céu, como se esperassem ver Deus acenando por trás das gotas. Todos saíram para o pátio, de mãos dadas, molhados, rindo, cantando, enquanto o cheiro de terra úmida, aquele mesmo perfume que a irmã Clotilde mencionara, enchia o ar. Ana olhou para o filho, que agora ajudava a carregar cadeiras para dentro, com um sorriso que ela não via desde criança. Olhou para Maria, que girava a filha no colo como se quisesse mostrar ao mundo que milagres existem. Olhou para Lucas, que abria os braços para receber a chuva no rosto, como se cada gota fosse uma bênção separada. E soube, no fundo da alma, que aquilo não era o fim. Era só o começo. Porque quando Deus começa a agir, Ele não para no primeiro milagre. Ele vai até o fim. E o fim dele é sempre melhor do que a gente sonha. Na CCB, eles já sabiam disso. Mas naquela noite de chuva e risos, até o céu parecia querer confirmar, os impossíveis não só têm endereço, como têm donos. E o dono deles não desiste nunca de ninguém. O último toque do milagre. Quando a última cadeira foi guardada e a chuva arrefeceu em uma garoa suave,
Ana notou algo no bolso do casaco de João. Era o frasco vazio do perfume que a irmã Clotilde lhe dera meses antes, quando as lágrimas eram mais frequentes que os sorrisos. Guardei para lembrar que Deus não esquece de nós, o menino sussurrou, apertando-o contra o peito. Foi então que Ana sentiu, não era o cheiro do perfume no ar, mas algo maior, a própria presença de Deus, como um abraço invisível, selando a promessa de que aquela família estava completa de novo. O médico ligou na manhã seguinte. Os exames de Lucas, antes sombrios, agora mostravam uma remissão inexplicável. Ciência não explica, disse o homem, a voz trêmula. Mas eu acredito em outra coisa. Maria, ao ouvir, segurou a filha mais forte, como se o milagre da pequena, que nasceu quando todos disseram que não era possível, fosse apenas o primeiro capítulo de uma história que Deus ainda escrevia. Na CCB, naquela noite, não houve sermão. Não foi preciso. Os olhares falavam por si, o sorveteiro que doara os picolés, a vizinha que trouxera cobertores, o jovem que, sem ser pedido, consertou o telhado furado da casa de Ana. Deus usa mãos, alguém murmurou. E era a verdade. O milagre não caíra do céu como um raio, mas se tecerá nas pequenas obediências, nas orações persistentes, nos améns ditos até com a voz quebrada. A lição que ficou. Milagres não são só curas ou soluções instantâneas. Às vezes, são o filho que volta a sorrir, a chuva que lava a dor, a comunidade que se torna família. Deus não promete um caminho sem pedras, mas garante que nenhuma pedra será a última palavra. O fim dele não é a ausência de lutas, mas a certeza de que, no meio delas, há um Pai que segura nossas mãos, mesmo quando não sentimos. E assim, enquanto o sol nascia sobre o bairro, Ana entendeu, o primeiro milagre havia sido ela não desistir. O resto? Era Deus sendo Deus, fiel até quando a gente duvida, presente até quando a gente chora, e donos dos impossíveis, especialmente deles.